Olá, seja bem-vinda. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas são para te ensinar a se tornar uma mulher segura de si para deixar seu marido de queixo caído. E hoje a gente vai falar sobre uma dica infalível para você ter uma mente mais tranquila. E o que é uma mente tranquila? Uma mente tranquila é uma mente que ela tá em paz. É uma mente que consegue tomar decisões com clareza. Porque nós todos temos problema, né? A gente tem problemas e a gente precisa ter essa mente limpa, essa mente tranquila para tomar as melhores decisões na nossa vida. A gente não pode pedir para Deus para não ter problema, né? A gente tem que pedir para Deus para nos capacitar para conseguir resolver os problemas. E uma dessas capacitações é tornar a nossa mente mais tranquila. E o que não é a mente tranquila? Porque é fácil a gente saber o que ela é, mas o que ela não é? As pessoas muitas vezes confundem uma mente tranquila com uma mente alienada. Sabe o Patrick lá do Bob Esponja? Que fica lá babando? Não é isso. Não é você ter uma mente tranquila, é isso que eu falei, é você ter ela em paz. Não é você ser alienada do mundo, não é você fingir que o mundo não tem problemas, não é nada disso. Então as pessoas confundem muito uma mente tranquila com uma mente alienada. E por que é importante você ter uma mente tranquila, você desenvolver uma mente tranquila? Porque quando você tem essa mente tranquila, você evita um ambiente de estresse, né? Porque imagina, a nossa vida ela já é tão difícil fora da gente. Imagina se a gente acabar trazendo tanto problema ali, tanta coisa que a gente fica trazendo para o nosso interior. E aí o nosso estresse ele vai aumentar. Então, essa é uma das razões para você desenvolver, para você criar uma mente tranquila. Esse ronco de fundo é do Thor, que tá aqui, tá? Então, essa trilha sonora aí de fundo é meu cachorro. Então, por isso que você tem que ter essa mente tranquila, porque conforme os problemas eles vão vindo, você tem que entender que você tá ali com um problema, você tem que aprender a focar nele, saber como que você vai resolver esse problema para você solucionar ou fazer o que te cabe, né? O que é possível, o que tá dentro das suas faculdades mentais, o que tá dentro do que você pode resolver. E se não for possível, se você não tem o que fazer, deixa aí. Então, quando você tem uma mente tranquila, você cria habilidade para fazer isso mais facilmente, entendeu? Por isso que é muito importante desenvolver. E por isso que vocês têm que dedicar tempo para isso. Eu sei que é corrido, eu sei que a gente tem marido, a gente tem filho, a gente tem casa para cuidar, a gente tem trabalho, mas é importante, você precisa fazer isso. Não negligencie a sua mente sã, a sua mente tranquila. Então, dedique tempo para isso. Eu faço assim, eu começo a minha primeira hora do dia. E o Wellington também. Quando a gente conversou uma vez, né, que ele tava, né, com a cabeça também bem atribulada, eu falei pra ele, Wellington, começa a meditar. Já dei o spoiler do que eu ia falar. Mas eu falei pra ele, começa a meditar, pra você saber o quanto que é importante. O quanto que ajuda, o quanto que você treina esse músculo da meditação. Então, como eu já dei o spoiler, a dica infalível é essa, mas eu vou explicar o porquê você tem que fazer isso, por que você tem que incorporar isso no seu dia a dia. Então, você precisa achar um tempo, encaixar um tempo na sua agenda. Nem que seja igual o El faz, acordar 15 minutinhos mais cedo para conseguir fazer isso. Sabe? São 15 minutos. Quanto tempo a gente não desperdiça? Quantos 15 minutos por dia a gente desperdiça com coisa que depois, no final do dia, a gente não sabe nem dizer o que a gente fez com esses 15 minutos, não é mesmo? Então, vamos lá, vamos continuar. E eu queria falar pra vocês, assim, né? Muitas pessoas me falam que se sentem inseguras, consigo mesmas, inseguras quando estão com o marido, né? Se sentem não tem autoconfiança. E quando você tem uma mente mais tranquila, você consegue ter clareza de onde está o problema, mais uma vez, né? Onde está o problema?
O que tá acontecendo? Por que eu estou me sentindo assim? Imagina como que você vai conseguir raciocinar sobre isso, raciocinar sobre uma situação que aconteceu, que te deixou com raiva, que te deixou magoada, que te deixou entristecida, se sua mente tá cheia de coisa. É filho, é marido, é situação de outras pessoas, problemas de outras pessoas que você tem que resolver, é trabalho, é casa, é ter que cuidar da comida das crianças. Imagina, como que você vai parar para tentar analisar o seu casamento ou você mesma tendo tudo isso na sua cabeça? É muita coisa, não consegue. Por isso que, se você conseguir ter essa mente mais tranquila, você vai conseguir ir tirando os problemas um a um para ir resolvendo. Você vai conseguir ter mais clareza em como expressar o que está acontecendo, até para o seu marido, ou expressar para si mesma. O que está acontecendo? Por que eu senti isso? Não tem como fazer isso, é impossível fazer isso com uma mente que tá totalmente conturbada, com uma mente que tá totalmente atribulada, seja por problema seu, seja por problema dos outros, seja pelo que você viu na televisão, sabe? Então, gente, pro casamento também é muito importante, tá? E se você não buscar ter essa mente tranquila, o que acontece com você? O que acontece é que você fica com a sensação que você não sai do lugar. Porque você tem tanta coisa pra resolver, você tem tanta coisa na sua cabeça, não é isso que a gente fala? Ai, mas olha, eu tenho tanta coisa na minha cabeça. Às vezes eu converso com mulheres, assim, que estão com problema no relacionamento, né? E quando elas me procuram, elas começam a falar e elas começam a falar de uma coisa, né? Então começa a falar do marido. Meu marido, ele é assim, aconteceu tal coisa, e aí ela já traz uma pessoa de fora, sei lá, é a minha sogra, aconteceu isso, e aí os pais dele, e aí a enteada dele, e aí eu não sei se eu quero... Você entendeu? Olha a confusão que tá na cabeça dessa mulher. Eu só fico vendo as mensagens assim, só esperando acabar toda essa confusão e ela me deixar falar. E aí eu falo pra ela: mulher, que confusão que é essa na sua cabeça? Você não tá conseguindo desenvolver nenhum raciocínio. Você não tá conseguindo desenvolver nada. Você só tá me falando coisas aleatórias porque são coisas que estão passando aí na sua cabeça. Então, gente, esse é o primeiro passo que vocês precisam dar. Invista tempo, faça isso. Porque se você não fizer, se você não criar uma mente tranquila, você não sai do lugar. Certo? Então, como eu já dei o spoiler, essa é a dica infalível, é meditar. Por que meditar? Ai, Carol, mas meditar. Por que meditar? Agora é moda meditar. Não, gente, meditação tá escrito em livros e ela é praticada há mais de 5.000 anos. Você sabia disso? Há mais de 5.000 anos. A gente não tá falando de meditação porque agora é moda. E se tá há 5.000 anos sendo utilizada é porque funciona. É porque funciona. Por que ela funciona? Porque a meditação, ela gera uma coisa que a gente chama de autoconsciência. Por quê? Porque você foca... A meditação, a forma mais simples de eu explicar pra vocês o que é a meditação, é te dizer que é você focar a atenção pra dentro de si. É isso que é a meditação. E quando você faz isso, você gera autoconsciência. Tem até um mestre indiano, que ele até faleceu, acho que em 1980. Ele escreveu no livro dele uma definição que eu até trouxe aqui para mostrar para vocês. Olha só. Nós conhecemos o mundo externo de sensações e ações, mas nosso mundo interior de pensamentos e sentimentos conhecemos muito pouco. O objetivo da meditação é tomar consciência da sua vida interior e se familiarizar com ela. Então é isso, é exatamente isso que ele falou. Às vezes a gente tá tão presa, tá tão entretido ali com o mundo externo que você não para, você não tem tempo para parar e olhar para dentro de si. E o que acontece também? Uma coisa que é muito legal da meditação é o seguinte: a nossa mente,
ela é capaz, eu já até falei em outros vídeos, mas a nossa mente, ela é responsável por gerar os nossos pensamentos, e aí depois ela gera os nossos sentimentos, e esses sentimentos, dependendo da intensidade, eles geram ações que você não consegue nem dizer. Agora vocês sabem, mas quando acontece você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Porque foi uma emoção tão forte que aconteceu ali, você não conseguiu controlar. E tudo isso é causado pela sua mente. Então, quando você você faz a meditação, quando você treina a meditar, você treina focar em você e treina entender e observar esses pensamentos e esses sentimentos que acontecem, você consegue desviar o foco, o seu foco mental ali dessas dores, desses problemas. E aí, sabe o que acontece? Essas dores, elas vão embora, elas somem. Porque você eliminou o pensamento que estava fazendo aquela dor acontecer. Olha que legal, é muito interessante a meditação. E é justamente isso que ela faz. Então você aprende a identificar ali como trazer o seu pensamento, trazer você para dentro de si, parar de pensar, porque a meditação é isso, você foca a atenção no seu interior e você vai ali, ó, silenciando os seus pensamentos, você vai desligando os seus pensamentos. E aí quando você faz isso, você consegue treinar esse músculo para quando esses sentimentos vierem e você perceber que é de um determinado pensamento, você silenciar. Você entendeu? Tanto que é interessante. E o que acontece? Quanto mais você treina isso, quanto mais você treina a meditação, mais você consegue se conectar com a sua essência. Então, é só meditando, é só você fazendo para você ver. Mas quando você tá num processo de meditação constante, frequente, você começa a sentir que você tá se conectando com você. É uma sensação de que você tá sendo guiado não mais por seus pensamentos, pelas suas emoções. Não, você tá sendo guiado por você, pela sua essência. Por quem você é. Entendeu? E aí, outra coisa que as pessoas têm muito preconceito, e mais porque não conhece mesmo, né? Às vezes as pessoas falam, mas meditação não tem nada a ver com a minha religião. Só que a meditação, ela não tem caráter religioso. Então, você pode ficar tranquila, independente da religião que você tenha, você pode meditar, porque não é uma religião. É só um método de você silenciar a sua mente. Entendeu? E eu vou contar uma história pra vocês que eu achei sensacional, que eu li num livro. Eu me esqueci o nome do autor, mas é um médico. E esse médico, ele fala, por que as pessoas não ensinam isso, né? Por que as pessoas não ensinam, não como uma medicina que eles falam alternativa? Porque não é alternativo. Na verdade, é preciso. Então, por que as pessoas não ensinam? E ele conta uma história que é assim. É um computador futurista, que ele operava dentro de uma indústria. E Espera só um pouquinho. E esse computador, ele tomava todas as decisões dentro daquela indústria. Então, tinham funcionários ali humanos, mas esse computador, ele participava de tudo, desde o processo seletivo dos funcionários na indústria até decisões de diretoria. Então, ele participava de controle de qualidade, era uma indústria de artigos de flores, assim, né? E ele participava de todos os processos, todas as decisões. Aquele computador, ele fazia tudo, ele ajudava em todos os processos. Então, era uma verdadeira máquina, e os funcionários ali sempre tinham como contar com a ajuda desse computador. E só que teve um dia que eles estavam conversando, né, os funcionários, e aí eles falaram, ia ter a Copa do Mundo, eles falaram, nossa, bem que a gente podia sair mais cedo, né, dar uma remanejada aí no horário dos funcionários pra gente conseguir assistir. Só que toda a decisão, ela passava por quem? Pelo computador. Então, foram lá falar pro computador. E o computador, sem conseguir sentir, né, porque ele era uma máquina, ele falou, não, isso aqui não tem lógica, isso aqui vai abaixar a produtividade, isso aqui vai fazer isso, vai fazer aquilo, não vamos fazer isso. E aí,
os funcionários também tiveram uma outra ideia de colocar música ambiente dentro da produção, porque como eles trabalhavam com artigos florais, artigos de flores, eles achavam que aquilo poderia trazer um sentimento para as pessoas que estavam produzindo e que ajudaria na produção. E foram levar essa ideia para a máquina. E a máquina falou, não tem sentido, eu já projeto, eu já tenho a lista de tudo que os clientes gostam, quais são os artigos florais que eles gostam, não tem sentido, isso não tem lógica e não vai ser feito. E aí os funcionários, né, e todos os empregados daquela indústria, eles começaram a ficar muito desmotivados, porque eles não conseguiam tomar nenhuma decisão, eles não conseguiam fazer com que essas coisas mais sentimentais, essas coisas mais palpáveis, elas fossem implementadas, porque tudo o computador vetava. E aí, eles começaram a ficar tão desmotivados que a produção ela começou a baixar, começou a cair. E eles conheciam um rapaz que ele consertava esses computadores, porque eles viam que o computador estava com algum problema. E esse rapaz, ele consertava os computadores. E aí, esse rapaz chegou lá na indústria e falou, olha, a gente vai ter que desligar esse computador. E aí os funcionários falaram, não, mas não faz sentido. Ele faz tudo aqui dentro, ele cuida desde o processo seletivo até o controle de qualidade, até a distribuição, ele cuida de tudo. Como que a gente vai ficar sem ele? E aí ele falou, não, a gente vai ter que desligar. A gente precisa reprogramar ele, tem que desligar. E aí, né, como tudo passava pelo veto da máquina, a máquina não deixou. Começou a sabotar. Falou, não, ele não vai me desligar, não tem como me desligar. E aí ela começou a enlouquecer. Falou, não, ele não vai me desligar, não tem como, não tem jeito, não vamos fazer. E aí os funcionários falaram para esse homem, né, que ia consertar a máquina, falaram, olha, não teve jeito, a gente não vai conseguir. E aí esse rapaz que consertava a máquina, ele falou, olha, eu já sabia que isso ia acontecer, por isso que a gente tem estratégias, a gente tem algumas estratégias, cada empresa tem um jeito, mas a gente vai ter que ir aos poucos descobrindo como que desliga sem que essa máquina ela perceba. Aí eles falaram, bom, vamos tentar, né? Então, aí o que eles fizeram? Eles não falaram nada pra máquina, eles começaram a agir, juntaram ali dinheiro entre eles, porque não saiu nada do orçamento, porque quem cuidava do orçamento era a máquina. E aí eles juntaram ali dinheiro entre eles e falaram, bom, vamos tentar contratar esse cara para desligar aí sem ele perceber, sem a máquina perceber. E aí eles começaram a usar alguns recursos e aos poucos conseguiram fazer com que essa máquina desligasse. E toda vez que essa máquina desligava, eles colocavam uma programação ali diferente. Então, a primeira vez que o rapaz que consertava conseguiu desligar, ele colocou uma programação para remanejar o horário dos funcionários para eles conseguirem assistir o futebol. E aí a máquina religou e ela permitiu e assim aconteceu. E aí depois desligaram de novo e aí o rapaz foi lá e colocou outra programação. Olha, agora eu vou colocar essa programação para ouvir música. E aí quando ligou, a máquina permitiu que eles ouvissem música ali no ambiente e assim eles foram fazendo. Eles foram de tempos em tempos desligando essa máquina, colocando novas programações nessa máquina e aí a indústria voltou a crescer, voltou a ficar produtiva, voltou a se desenvolver. Essa é a história. E o que isso significa? O que isso tem a ver com meditação? Então vamos pensar que essa grande máquina, ela é a nossa mente. A gente usa ela para tudo, a gente raciocina, a gente toma decisão, a gente planeja, tudo é feito com a nossa mente. Só que tem uma hora que essa mente, ela começa a tomar tanta decisão, ela começa a ficar tão cheia de coisas que ela precisa ser desligada. Só que aí nessa hora você fala, não, mas como que eu vou desligar minha mente? Como que eu vou me desconectar aqui se é ela que funciona? Só que, na verdade, quando você faz isso, quando você desliga a sua mente, é aí que você traz os recursos que você precisa, é aí que você consegue se conectar consigo mesma, livre de pensamentos, para conseguir entender quais programações
quais comandos você dá para sua mente, entendeu? Porque entenda, a sua mente, ela não é você. Ela faz parte de você. Por isso que ela não tem o direito de comandar e decidir nada. Você é que tem. E você só consegue se encontrar com você quando você desliga a sua mente, você acessa o seu eu interior, você encontra a sua essência para perceber o que precisa ser mudado. Entendeu? Então, gente, eu acho que é isso que eu queria passar para vocês, é a importância da meditação, a importância de você dedicar mesmo um tempo para si. Porque essa insegurança que eu também já senti muito, sabe? Eu também já tive muita insegurança na minha vida. E eu percebo, nossa, como eu consigo entender o quanto que a minha cabeça, ela tava cheia de pensamentos mesmo, que me causavam sentimentos que nem eu sabia explicar. Entendeu? E a gente tem que fazer como se fosse num novelo de lã. Você imagina um novelo de lã que ele tá todo embaraçado ali. Quando ele tá todo embaraçado, o que você faz para poder desembaraçar? Você não vai sair puxando ele, querendo resolver rapidamente. É pior, não é? O que você faz? Você vai ali calmamente, tirando nozinho por nozinho, pra conseguir desenrolar todo esse nó. Então é a mesma coisa que a gente tem que fazer com esses pensamentos. E a gente tem que estar com a mente tranquila pra gente ali calmamente, tirando nozinho por nozinho e resolvendo os nossos problemas. Tá certo? A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.